Olá, Dona Maria, 62 anos, diabética, acima do peso, deu entrada no pronto-socorro aqui em Brasília com muita falta de ar. A filha resolveu levá-la correndo ao hospital porque viu as pontas dos dedos de sua mãe roxas. O médico, vendo a face angustiada da paciente, examinou e percebeu que o coração estava muito acelerado. E ao escutar o pulmão, ouviu que a base direita estava abolida. Pediu um raio-x de tórax e viu um grande derrame pleural. E quando pediu o eletro, ele viu que ela não estava infartando naquele momento. Porém, percebeu que a paciente já tinha sofrido um infarto no passado e tinha queimado toda a sua parede anterior do coração. Quando o médico questionou Dona Maria quando tinha sido o infarto, ela e a filha se entreolharam. Ela ficou chocada, falou: "Mas eu nunca senti nada, nunca tive dor no peito, como é possível? Será que o médico estava errado ou estava certo?" Um detalhe, o médico era eu. Será que é possível ela ter tido um ataque cardíaco sem nunca ter sentido dor no peito ou os sintomas clássicos de um ataque cardíaco? Sim, ela teve um ataque cardíaco silencioso. E esse é o assunto do vídeo de hoje. E quais são os 7 sinais que você pode já ter tido um infarto e não sabe? Olha, esse vídeo é muito importante porque pode salvar a sua vida ou de algum amigo ou familiar. Então fica até o fim. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. E me conta, você já teve um infarto? Sabia que existe infarto silencioso? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Você sabia que o ataque cardíaco silencioso é frequente? É verdade, 20 a 45% dos infartos são silenciosos. Ou seja, você pode ter tido um ataque cardíaco e nem saber disso. O que é um infarto silencioso? É um infarto que tem poucos sintomas ou nenhum sintoma, por isso silencioso. Se tiver sintomas, seus sintomas não têm a mesma intensidade daquele ataque cardíaco clássico, como dor forte no peito, ou pressão intensa, que corre para o braço esquerdo do pescoço ou mandíbula, que começa a molhar a roupa toda de suor, aquele suor frio, gosmento, com falta de ar e tontura. Não, os sintomas são bem mais leves, bem sutis e podem passar despercebidos ou confundidos com outras condições menos sérias. E isso é o problema. Mas infarto silencioso é um mini infarto ou quase infarto? Não. Um ataque cardíaco silencioso pode ser tão perigoso quanto um infarto clássico ou até mais. Quando o infarto não é tratado, tende a deixar cicatrizes, danos no coração. Coloca a pessoa em maior risco do que aquela pessoa que teve todos os sintomas clássicos, foi na hora certa ao pronto-socorro, o médico abriu a artéria com cateterismo, uma angioplastia. Essa pessoa, se agiu depressa, tem pouca sequela ou quase nenhuma. Já no infarto silencioso, como a pessoa não sabia que deveria procurar tratamento, o fluxo sanguíneo para o coração não foi restaurado rapidamente. Nenhum medicamento foi dado para essa pessoa, então o impacto pode ser bem maior. Quando acontece um ataque cardíaco, o coração precisa de sangue rico em oxigênio e nutrientes para desempenhar suas funções, o que é bombear o sangue para todo o nosso corpo. Durante o infarto agudo do miocárdio, há uma interrupção no fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, que são como canos que levam sangue para o nosso coração. Normalmente é por causa de uma placa de gordura que se rompeu. Então não precisa ter uma placa grande, não. Não precisa estar com 90% de placa. Estudos recentes mostram que 60% dos infartos ocorrem em coronárias com placas menores que 50%. O cara que está com 40% de placa acha que está tudo bem e logo tem um infarto. Não é que a placa cresceu de 40% para 100% em um ano. Normalmente não é assim. O que acontece é que a placa rompeu. Rompeu por causa que estava passando por estresse, por causa do frio, porque fez exercícios físicos mais intensos que poderia, até mesmo porque fez esforço excessivo, como empurrar um móvel pesado que a mulher mandou. E infartou. Quando uma placa dessa se rompe, as plaquetas do sangue se acumulam na tentativa de reparar o dano e formam um coágulo. Daí aquele 40%, em poucos minutos, vira realmente 100%. A gente estava falando de um cano, as plaquetas entupiram o cano. Quando esse coágulo cresce e bloqueia parcial, 99%, ou completamente, o fluxo sanguíneo é um infarto. Com a obstrução, o músculo cardíaco sofre devido à falta de sangue. Rapidamente as células cardíacas começam a morrer. E por que as pessoas morrem com infarto e outras não? A gravidade do infarto depende de vários fatores. Se a obstrução ocorre em uma artéria principal, como no tronco da coronária esquerda ou na descendente anterior, ou uma artéria secundária, se a obstrução está no início da artéria ou mais para o final.
Se for no início, o dano é bem maior. E se a pessoa tem circulação colateral ou não? Esse é o problema dos jovens. Os jovens normalmente não têm circulação colateral e o dano é bem maior. As doenças cardiovasculares causam 1 em cada 3 mortes entre os homens e mulheres todos os anos, mais que todos os tipos de câncer juntos. Felizmente podemos mudar isso, porque 80% dos eventos cardíacos podem ser evitados com a educação certa e com a ação. Quais os 7 sintomas do infarto silencioso? Sétimo sintoma, indigestão ou desconforto abdominal. Muitas pessoas confundem os sintomas de um ataque cardíaco silencioso com problemas digestivos. Estou com uma gastrite que não passa, estou com náuseas e vômitos porque uma coisa que eu comi fez mal e nem imagina que seu coração que está em apurso. Sexto sintoma, suor excessivo. A pessoa começa a transpirar sem motivo aparente. Nem está calor. Ela nem está mais nos fogachos da menopausa. Suor excessivo, sem causa aparente, pode ser um sinal que algo não está bem com o seu coração. Quando o coração está sob estresse, ele pode acionar o sistema nervoso simpático, aquele responsável pela resposta de luta ou fuga. Isso pode levar a um aumento na transpiração, mesmo que você esteja em repouso. Esse tipo de suor, diferente do suor normal causado por calor ou exercício, é muitas vezes descrito como suor frio. Estudos mostram que até 40% das pessoas que sofreram um ataque cardíaco relataram ter tido sudorese excessiva antes do evento, sem causa aparente. Não ignore esse sinal. Ele pode ser um alerta precoce do seu corpo, indicando que é hora de procurar ajuda médica. Quinto sintoma, fadiga inexplicável. Sabe aquele cansaço extremo que não passa, mesmo depois de uma boa noite de sono? Pode ser algo mais sério do que você imagina. A fadiga inexplicável é um dos sinais mais sutis e frequentemente ignorados do infarto, especialmente quando ocorre sem causa aparente. Veja a Dona Maria, ela sempre achou que sua fadiga constante era devido à idade e ao peso. É normal sentir-se cansado aos 62 anos. Mas o que ela não sabia é que esse cansaço persistente podia ser um sinal que o coração dela não estava funcionando bem, possivelmente por conta de um infarto que ela já tinha sofrido sem perceber. A fadiga ocorreu porque o coração danificado não conseguia bombear sangue eficientemente para todo o corpo. Isso significa que os músculos e o cérebro não receberam oxigênio e nutrientes suficientes, fazendo você se sentir exausto, mesmo sem ter feito nenhum esforço físico excessivo. Quarto sintoma, desconforto no peito. A pessoa não sente bem uma dor no peito. Acha que é uma distensão no músculo peitoral ou na parte de cima das costas. O que a pessoa faz? Toma um anti-inflamatório. Não é dor muscular. Isso pode aumentar muito o risco de complicações cardiovasculares. Não faça isso. Esse desconforto pode ser intermitente e não necessariamente muito doloroso. Terceiro sintoma, tontura ou desmaio. Quando a pessoa teve um infarto silencioso, ela pode se sentir tonta ou mesmo desmaiar. Quantos pacientes eu descobri que infartaram depois de um desmaio? Isso pode ser um sinal que seu coração não está bombeando sangue de forma eficaz, chegando menos sangue e oxigênio ao cérebro, levando uma sensação de tontura até perda de consciência. Segundo sintoma, sintomas gripais. A pessoa pode pensar que está começando uma gripe. Pode ser um infarto. Isso é mais comum em mulheres, então cuidado! Isso ocorre porque, tanto na gripe quanto no infarto silencioso, pode ter sintomas semelhantes, como fadiga, dores no corpo, mal-estar geral. Primeiro sintoma, dores estranhas da parte superior do corpo. Pode ser desconforto na mandíbula, na parte superior das costas, ou mesmo nos braços. Ou mesmo, como o jogador de vôlei, Tandy, referiu, dor no ouvido. As pessoas me perguntaram como ele sentiu dor no ouvido e estava infartando. Aí um dos sintomas. Esses sintomas podem ser sutis, mas importantes do infarto silencioso. Eles são frequentemente confundidos com outras condições menos graves, que podem atrasar a busca por ajuda médica. Essas áreas compartilham a mesma rede de nervos com o coração. O pessoal pode achar a sensação de pressão ou peso na mandíbula ser uma dor de dente, ou um problema de ATM. Pode achar que a dor nas costas foi um estiramento, e o desconforto no braço uma bursite, e a dor no ouvido uma otite. Por que esses sintomas são importantes? Você deve ter percebido que todos os 7 sintomas são facilmente confundidos com outras causas menos graves. Muitas pessoas não percebem que estão passando por uma emergência médica. Um infarto é uma emergência. Pessoas que sofrem infarto silencioso enfrentam maiores riscos de complicações sérias, como insuficiência cardíaca, como muitas vezes não procura atendimento médico imediato, o infarto pode causar danos maiores ao coração. Aqueles que tiveram infarto silencioso têm 35% mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca, como a Dona Maria. O derrame também. O risco de AVC aumenta, já que o coração pode dilatar e formar coágulos.
além de aumentar a incidência de fibrilação atrial. E também pode ter recorrência do infarto. Sem saber que já sofreram um infarto antes, essas pessoas têm uma chance 3 vezes maior de ter outro ataque cardíaco no futuro. E esses fatores também elevam o risco de morte súbita. Uma pesquisa realizada em 2018 revelou que cerca de metade dos indivíduos que sobreviveram ao infarto silencioso faleceram dentro de uma década após o evento. E como se prevenir do ataque cardíaco silencioso? Primeiro, e mais importante de todos, conheça seus fatores de risco. Histórico familiar, você tem irmãos, pai, mãe que sofreram infarto, você tem mais risco de ter um. Esteja ciente de sua pressão arterial e números de colesterol. Não fique parado, sedentarismo é um fator de risco. Se exercite regularmente. Nunca fume. Mantenha o açúcar do sangue sob controle. O diabético tem muito mais chance de ter um infarto silencioso que a população em geral. Isso porque destrói seus nervos do coração, da neuropatia diabética. E ouça seu corpo. Se algo não estiver certo, é importantíssimo você procurar ajuda médica. Ah, eu não tenho plano de saúde. Vá para a UPA, para o posto de saúde. É seu direito como brasileiro. Tem que fazer no mínimo eletro, se puder, enzimas cardíacas também. Dicas importantes. Se você tem fatores de risco, deve guardar seu eletro com você sempre. No passado, o paciente tinha que andar com um eletrocardiograma na carteira, que é meio trambolhoso. Hoje você pode tirar uma foto e deixar no seu celular. E olha, não desvalorize os sintomas. Isso principalmente para homens que sempre desvalorizaram os sintomas e nunca procuraram um médico, só quando estão morrendo. Conhece um assim? Espero que tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse conhecimento. Como eu falei, você pode salvar uma vida. Não deixe a oportunidade escapar. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. 10 vegetais anti-câncer e meu vídeo sobre as melhores e piores frutas para gordura no fígado. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!